História de Cleópatra VII Filopator. Dados gerais. Nome completo: Cleópatra VII Teia Filopator. Data de nascimento: 69 a.C. Data de morte: 12 de agosto de 30 a.C. Título: Rainha do Egito. Origens e família. Dinastia Ptolemaica, que governou o Egito após a morte de Alexandre, o Grande. Os Ptolomeus eram de origem macedônia e falavam grego. Pais: Ptolomeu XII Auletes e possivelmente Cleópatra V Trifena. Irmãos: Ptolomeu XIII, Ptolomeu XIV, Arsinoé IV, Berenice IV. Cultura e educação: Cleópatra foi educada na biblioteca de Alexandria e falava várias línguas, incluindo grego, egípcio, hebraico e latim. Casamentos e alianças. Primeiro marido: Ptolomeu XIII, seu irmão, conforme costume ptolemaico. Segundo marido: Ptolomeu XIV, também seu irmão. Alianças famosas: Júlio César e Marco Antônio. Governo e conquistas. Ascensão ao trono: em 51 a.C., aos 18 anos, Cleópatra tornou-se corregente com seu irmão mais novo Ptolomeu XIII, conforme o testamento de seu pai. Guerra civil: foi deposta por Ptolomeu XIII e os conselheiros dele em 48 a.C., mas conseguiu recuperar o trono com a ajuda de Júlio César, que interveio no conflito após a famosa chegada de Cleópatra em um tapete enrolado. Romance com César resultou em um filho, Ptolomeu XV Filopator Filométor César, conhecido como Cesarion. Política e administração: implementou reformas econômicas e diplomáticas para fortalecer a posição do Egito. Relacionamento com Marco Antônio. Encontro em Tarso: 41 a.C. Cleópatra encontrou-se com Marco Antônio, tornando-se aliados e amantes. Aliança política e romântica: Cleópatra teve 3 filhos com Marco Antônio, Alexandre Hélio, Ptolomeu Filadelfo e Cleópatra Selene II. Doação de Alexandria: 34 a.C. Marco Antônio concedeu territórios do Império Romano do Oriente aos filhos de Cleópatra, gesto que enfureceu Roma e Otaviano. Guerra e conflitos. Campanha contra os partos: 36 a.C. Marco Antônio contou com o apoio financeiro e militar de Cleópatra, mas a campanha falhou. Batalha de Ácio: 31 a.C. Cleópatra e Marco Antônio enfrentaram as forças de Otaviano. A batalha naval resultou na derrota de Antônio e Cleópatra. Suicídio: após a derrota, Marco Antônio cometeu suicídio. Cleópatra seguiu o exemplo, supostamente por meio da mordida de uma áspide cobra, para evitar ser capturada por Otaviano e ser exibida como troféu em Roma. Visão dos historiadores e relação com Roma. Historiadores antigos, Plutarco, Suetônio e Cássio Dio descreveram Cleópatra como uma mulher de grande charme, inteligência e sedução. Eles também foram influenciados pela propaganda romana que a retratava como uma ameaça. Propaganda romana: Cleópatra foi vista como uma sedutora manipuladora que usou sua beleza e inteligência para influenciar líderes romanos e ameaçar a estabilidade de Roma. Historiadores modernos tendem a ver Cleópatra como uma governante habilidosa, diplomática e estrategista que lutou pela independência e prosperidade do Egito contra a expansão romana. Eventos principais. Aliança com Júlio César: Cleópatra reconquistou o trono do Egito com a ajuda de César após a guerra civil contra Ptolomeu XIII. Eles se tornaram amantes e tiveram um filho, Cesarion. Assassinato de César: 44 a.C. Cleópatra retornou ao Egito após a morte de César e buscou novas alianças para proteger seu reino. Encontro com Marco Antônio: 41 a.C. Cleópatra e Antônio formaram uma poderosa aliança política e romântica. Ela apoiou suas campanhas militares, e eles tiveram 3 filhos juntos. Doação de Alexandria: 34 a.C. Antônio cedeu territórios aos filhos de Cleópatra, o que intensificou as tensões com Roma e Otaviano. Batalha de Ácio: 31 a.C. A derrota de Cleópatra e Antônio na batalha naval contra Otaviano levou ao colapso de sua posição. Suicídio de Cleópatra: 30 a.C. Para evitar ser capturada e exibida por Otaviano, Cleópatra tirou a própria vida, encerrando a dinastia ptolemaica. Legado. Política e diplomacia. Cleópatra foi uma líder habilidosa que procurou proteger a independência do Egito através de alianças estratégicas com líderes romanos.
Cultura e educação. Promoveu as artes e a cultura no Egito, apoiando a Biblioteca de Alexandria e integrando elementos egípcios e gregos na administração. Ícone histórico. Sua vida e morte trágica, assim como seus relacionamentos com figuras proeminentes como Júlio César e Marco Antônio, solidificaram sua posição como uma das figuras mais fascinantes da história antiga. Cleópatra continua a ser uma figura icônica, estudada por historiadores e imortalizada na cultura popular como uma das mulheres mais influentes e enigmáticas da antiguidade.